Olá, bom dia, produtores rurais, bom dia para você que nos acompanha. Eu sou a Mariodete, você está no programa Nosso Agro de Rondônia, esse programa que traz todas as notícias do agro rondoniense, o que aconteceu na semana para você. Então fique atento ao nosso programa que nós teremos muita informação, atividades do Senar, da Federação de Agricultura, notícias nacionais, tudo o que foi destaque nessa semana você acompanha aqui. Seja bem-vindo e o programa é todo para você. Eu te encontro daqui a pouquinho. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia. Seu parceiro no agronegócio. Estamos de volta ao nosso programa Nosso Agro de Rondônia. Aqui você vai ver todas as notícias, o que aconteceu no campo, na cidade, o que é importante para você, produtor rural, ficar informado. E a gente já vai direto para Campo Novo, pois a Rede ETEC do Senar formou mais uma turma de agronegócio. O curso técnico em agronegócio tem duração média de 2 anos e os nossos produtores, filhos de produtores, já saem com uma profissão. A gente vai acompanhar como que foi essa colação de grau. Encerramos a solenidade de colação de grau dos concluintes do curso técnico em agronegócio 2024.1. Hoje, celebramos a vitória e a dedicação do compromisso e da perseverança. Aos novos técnicos, desejamos que sigam suas carreiras com ética, responsabilidade e paixão pelo que escolheram. Que este diploma seja apenas o início da caminhada de conquistas e realizações. Parabéns aos formandos, muito sucesso e até breve. Em primeiro lugar, o sentimento de missão cumprida, devido ao fato do nosso município ser bastante precária a situação aqui, um município muito grande, muita dificuldade para nós levarmos os nossos alunos nas aulas de campo, porque nós não temos aqui muita agroindústria, não temos muitas empresas que podem abrir as portas. Então, chegar a este momento é um sentimento de missão cumprida, literalmente. Conseguimos, pela primeira vez no município de Campo Novo, formarmos 6 técnicos em agronegócio, um fato marcante para a história do município. Conseguimos formar esse aluno, então para o município só tem a ganhar. Muito gratificante e uma satisfação de ter cumprido realmente. Essa formação para mim está representando o futuro e o sonho da minha filha, que não está aqui presente, está lá no céu, mas eu creio que lá ela está orgulhosa, porque o sonho dela era se formar em técnico em agronegócio, em agronomia. E o sonho do meu pai também, que está lá junto com a minha filha. Então, assim, foi um processo bem difícil, bem doloroso, até chegar até aqui, esses 2 anos de estudo, todo dia de aula eu lembrava dela. No dia do TCC foi bem, que fez meses que ela tinha falecido, então para mim foi bem doloroso e gratificante que eu consegui chegar aqui, realizar o sonho da minha filha. É muita felicidade para a gente passar por essa fase de estar trazendo alunos que passaram por todo esse processo de aprendizado, de jornada junto com o Senar. E é muito gratificante poder chegar até aqui e saber que a gente conseguiu hoje levar grandes profissionais para o mercado de trabalho. Tá aí, você acompanhou então como foi a colação de grau desses novos profissionais em agronegócio lá de Campo Novo. Parabéns aos novos profissionais que estão aí no mercado, parabéns aos familiares e a todos que participaram dessa conquista tão importante. E de Campo Novo nós vamos para Seringueiras. Lá tivemos uma visita de campo. A supervisora da ATEG, né, Assistência Gerencial do Senar, foi lá em campo verificar como que está sendo o trabalho do técnico Adalton ali na pecuária de leite, né? O que está sendo feito, quais são as melhorias, o que mudou de um ano para o outro.
Então você vai acompanhar agora como que está sendo essa história. Estamos na propriedade hoje do senhor Rogério, aqui em Seringueiras, e da dona Kelly, né? Ao chegar na propriedade e realizar o levantamento, né, do inventário de recursos da propriedade, que é aplicado na metodologia da assistência técnica e gerencial, identifiquei um potencial incrível na propriedade. Então a gente começou a trabalhar, né, a parte de produção de volumoso para a nutrição das vacas leiteiras. A propriedade é uma propriedade que a gente não consegue trabalhar o piquete irrigado, né, por não ter recurso hídrico disponível, então a gente implementou também a produção de silagem de milho como uma fonte alternativa também de volumoso para a propriedade, trazendo grandes avanços e elevando a produtividade dessa propriedade. Onde a gente começou com mais de 2 anos, um pouco de assistência, estava com 80 litros de leite por mês, sem muita genética, não conseguimos assim colocar genética em pouco tempo, e saímos de 80 litros e passamos para 125 litros no primeiro ano, e logo em seguida, com mais investimento um pouquinho na propriedade, com pouco que a gente tinha, aumentou os piquetes, o técnico orientou a plantar o milho para silagem por período seco, melhorou muito a minha ajuda aqui. Então, em questão de fertilidade das vacas, onde começou para inseminemos vaca na seca, então incentivo também do técnico que me atende aqui. E ele chegou aqui e falou assim: você tem que inseminar suas vacas. Ele chegou assim: vamos junto, vamos inseminar essas vacas, vamos melhorar a genética para o futuro. Sei que o projeto hoje, que eu sou atendido, é de 3 anos, mas dentro de 3 anos você não pode apanhar tanta retorno de leite, mas está deixando a genética aqui hoje na minha propriedade. Temos embrião já parindo, então, um pouquinho antes que ele começou, eu tinha feito 2 e tem mais 4 já nascidos, e hoje estamos com 10 implantados nas vacas, então já tem uma genética boa. Temos bezerros de inseminação já nascido aqui, então acredito que para o futuro eu vou ter um bom plantel de vaca aqui, para mim poder chegar talvez uns 400, 500 litros de leite. E daqui uns 3, 4 anos, esse é o meu objetivo. Com essa assistência que teve hoje, com esse apoio de hoje, eu posso elevar a minha produção o ano que vem. Esse ano de 125 litros, eu acredito que esse ano nós vamos passar de 150 a média anual. Então, isso para mim já é muito importante. Sair de 80 para 150 praticamente dobrou a produção sem investir em genética por enquanto. Porque a genética que investiu hoje vai ser para o nosso futuro amanhã. E a você, amigo produtor, que também deseja aumentar a sua rentabilidade, faça como a dona Kelly e o seu Rogério. Receba gratuitamente na sua propriedade o técnico de campo do Senar. Procure o sindicato dos produtores rurais mais próximo de sua região e faça parte dessa família. E de Seringueiras nós vamos para São Miguel do Guaporé. A Janaína também passou lá na propriedade do seu Adailton e verificou o que está acontecendo, quais são as mudanças, o que está acontecendo, como que o Adalton está aplicando ali a técnica da assistência técnica e gerencial do Senar. Então vamos acompanhar agora essa entrevista. Tema rotacionado, melhoramento genético, aumento de produtividade é uma característica aqui na propriedade do seu Ademilton. E hoje eu estou aqui para você conhecer essa realidade e saber o impacto que a assistência técnica e gerencial do Senar Rondônia obteve aqui nessa propriedade em São Miguel do Guaporé. Acompanha comigo. Bom, com a chegada do Senar na propriedade, melhorou várias partes aqui na minha produção leiteira, né? Eu tive incentivo, né, de ter animal de genética, né, que nem ali, ali, ó. Essa daqui, né, é um animal de FIV que eu adquiri e está produzindo aí a mais de 20 litros de leite. Os piquetes, aqui, ó, os piquetes melhorou muito, né, aí a produção das vacas leiteiras, o score corporal delas, e também na parte de genética, na parte de inseminação. E eu tinha curso de inseminação, mas não coloquei em prática. Ajeitei uma botija de sêmen, fui abastecendo essa botija e comprando sêmen, tendo ajuda também de pessoas que entendem, né, de genética, né, para fazer cruzamento. E isso daí,
eu acredito que da agora para frente o trem vai andar. E a propriedade é uma propriedade que há mais de 2 anos ela está sendo assistida na assistência técnica e gerencial do Senar. E daquela época para hoje, né, o desenvolvimento que teve na propriedade foi a implementação, né, de um manejo nutricional mais adequado para os animais, a implementação do melhoramento genético também na propriedade. No início, o Sr. Ademilton ele possuía o curso de inseminação promovido pelo Senar, porém ele não tinha colocado esse conhecimento em prática. Então nós fizemos a formação continuada desse produtor. Hoje ele mesmo insemina as suas próprias matrizes, já tem várias bezerras de genética feitas por ele, além de parcerias com outras entidades para promover também a promoção de melhoramento genético através de transferência de embrião na propriedade. O Sr. Ademilton não possuía o piquete rotacionado na propriedade, hoje ele já tem o piquete rotacionado na propriedade, e é um produtor com potencial de futuramente, né, no 3º ano já, a gente já está positivista nessa questão da melhoria da produção de leite da propriedade dele com a chegada de bezerras, né, novilhas, né, de FIV, né, transferência de embrião na propriedade. Ele também fez a aquisição de alguns animais de embrião e também somará aí na produtividade da propriedade. Voltamos, mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fica por aí. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214 8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia, seu parceiro no agronegócio. Voltamos com o nosso programa Nosso Agro de Rondônia, um breve intervalo rapidinho para trazer mais informações para você. O nosso presidente do Sistema Faperon Senar foi nomeado o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento do Norte da Confederação Nacional de Agricultura. E a gente traz um depoimento dele para tratar ali, para mostrar para vocês os principais pontos que serão abordados durante essa gestão. Bom dia a todos os nossos produtores, nossos pecuaristas do estado de Rondônia. Nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026, nós vamos assumir a presidência da Comissão Nacional da Região Norte, que compreende 7 estados da Amazônia Legal. As federações da agricultura têm papel relevante e importante no processo de encaminhar políticas públicas estaduais, regionais e nacionais. Nessa oportunidade, nós vamos discutir e apresentar como primeira pauta da reunião de 2026 a proposta de mudança do marco temporal do nosso Código Florestal Brasileiro, de 2008 para 2020, final de 2020, início de 2021, que coincide com a lei dos países da Comunidade Europeia. Essas discussões vão ser bastante aprimorada na comissão, nessa primeira reunião, ouvir todos os presidentes de federações dos estados da Amazônia, saber suas dores, seus problemas, que eu tenho certeza serão semelhantes aos problemas fundiários e áreas desmatadas depois de 2008, abrangendo a agricultura familiar, agricultura comercial, agricultura de exportação. A gente sabe dos problemas existentes aqui em Rondônia, no sul da Amazônia, no Acre, no Pará, e essa discussão irá ser bastante acirrada e, a partir daí, nós vamos iniciar um grande movimento envolvendo outros setores do comércio, as federações do comércio, da indústria, e outros do cooperativismo, para que a gente possa ampliar esse debate, essa discussão aqui na Amazônia e propor uma minuta de alteração que realmente possa avançar no Congresso Nacional. Logo esse ano ainda a gente deverá reunir em outros biomas brasileiros, levando essa pauta, discutindo com as outras federações do Centro-Oeste, do Sul, do Nordeste,
que os problemas do produtor brasileiro são semelhantes. Então vamos levar essa discussão para que quando for apresentada esse projeto de lei lá no Congresso Nacional, possa estar bastante amadurecido quanto à questão dessas datas, da importância para o setor produtivo ter uma segurança jurídica para continuar produzindo com sustentabilidade, dentro daquilo que a propriedade está aberta, economicamente viável, né, e também ambientalmente equilibrado. Então esse vai ser o grande passo e eu, como presidente da Federação da Agricultura aqui do estado de Rondônia e agora presidindo essa comissão, vou levantar essa bandeira com esse objetivo, o objetivo de fazer com que as propriedades de Rondônia, a pequena, a média e a grande propriedade, ela possa se consolidar com esse novo marco temporal aí para 2021. Tá aí, você acompanhou então o depoimento do nosso presidente Hélio Dias, falando ali, abordando os principais pontos que ele irá trabalhar ao longo dessa gestão. Mas mudando de assunto, o Sistema Faperon Senar, em parceria com o Sebrae, promoveu nessa semana uma capacitação muito importante para os líderes aqui do Senar e também da Faperon e dos sindicatos que também estiveram presentes. Foi uma capacitação muito importante, um workshop de 2 dias, um treinamento intenso e a gente foi lá em loco colher alguns depoimentos e saber o que vai ajudar, como que foi essa capacitação. Vamos conferir. Um workshop para lideranças do Sistema Senar e também da Faperon. Uma parceria fundamental que quer transformar a liderança de alto impacto no mundo globalizado. Uma liderança que tem resiliência, que trabalha com inovação e que se preocupa em entregar resultado para o homem do campo. Uma transformação produtiva no qual o Sistema Senar tem feito nos últimos tempos atuação muito fortemente no agronegócio, transformando vidas. Portanto, a liderança que está posta aqui está recebendo uma qualificação para os desafios dos próximos tempos, ou seja, o século XXI, dentro do ambiente globalizado, atuando com inteligência artificial, com toda a tecnologia inovadora para que você, o homem do campo, possa receber as melhores ferramentas, os melhores conhecimentos através de uma assistência qualificada que só o Sistema Senar tem. Portanto, líderes de alto impacto estão sendo qualificados para melhorar a performance e os resultados do trabalho do sistema. Parceria do Sebrae com o Senar, uma parceria de longa data, uma parceria transformacional, em que a pujança do pequeno produtor, da agricultura familiar, está recebendo 2 instituições, o apoio dessas instituições, para fortalecer o crescimento sustentável. E temos aqui o Juntos pelo Agro, ou seja, uma parceria que visa elevar a competitividade, a produtividade, o desempenho e crescimento do agronegócio do estado de Rondônia. E cada vez mais essa parceria busca alavancar o resultado positivo no que tange a geração de produção, produtividade e, consequentemente, renda para o produtor. Então, a junção do Senar, Sebrae, por meio da parceria também da Faperon, que é o grande líder desse processo, vai fazer e está fazendo a diferença para todos os produtores do nosso estado e do Brasil inteiro. Olha, como presidente de sindicato, esse tema de liderança é algo muito enriquecedor, porque nós sempre precisamos estar aprendendo mais. Então, eu acho que instigou a nós sair da zona de conforto, buscar alternativas, buscar soluções para desenvolver dentro na nossa base, né, no nosso dia a dia, de como lidar com as pessoas, de como lidar com as situações adversas que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia. Então, eu creio que isso só tem a engrandecer ainda mais o trabalho que a gente vem desenvolvendo nos municípios. O Senar está em constante desenvolvimento e essa capacitação nos veio trazer informações de como nós podemos utilizar a tecnologia em prol das nossas ações. Isso dentro dos departamentos, nos processos e como melhorar com eficiência as nossas ações lá no campo. Tanto a parte de entrega aos produtores, quanto no planejamento e no relatório de execução. Isso é o fruto de que nos traz informações para que a gente possa trabalhar melhor e entregar melhor as nossas ações a vocês que são nossos assistidos. Então, esse curso de liderança que nós estamos fazendo aqui vai ajudar bastante as atividades do Senar, né, principalmente a assistência técnica, porque a assistência técnica é feita de pessoas. Então, liderar, conhecer o ser humano, empatia, são todos os assuntos que estão sendo tratados nesse workshop, juntamente com o uso da IA, né, que hoje é essa ferramenta tão importante nas nossas atividades, né, procurando sempre o melhor resultado,
de forma mais rápida, dinâmica, né, como o mundo hoje precisa, né, e cobra da gente. Então o Senar, atendendo essa necessidade, nos trouxe aqui para essa capacitação para fortalecer o seu time e entregar o melhor para o nosso produtor. Tá aí, você acompanhou então essa capacitação, 2 dias intensos de muito treinamento. O Samuel que foi ali ministrando, né? Muito obrigada pela parceria Juntos pelo Agro, Senar e Sebrae, trazendo muitas novidades para o campo e também internamente, né, para os nossos gestores. Agora, mudando de assunto, saiu no Diário Oficial da União a nomeação que designou os presidentes das câmaras setoriais vinculadas ao Conselho Nacional de Política Agrícola. E para falar a respeito disso, nós convidamos a Antoniele Rótoli, ela que é presidente de sindicato, participa ativamente de todo o sistema Faperon-Senar, para falar a respeito disso. Vamos conferir o que ela tem. Eu vejo isso como algo muito positivo. Quando a gente vê presidentes de federações sendo nomeados para câmaras setoriais a nível nacional, isso mostra que o sistema ele está vivo, ele está presente, está participativo. E para mim isso é fundamental, porque não adianta a gente ficar só dentro da nossa estrutura, falando para nós mesmos. O agro ele hoje é muito dinâmico, as decisões não nascem do nada, elas são construídas em espaços técnicos, políticos, institucionais, e se a federação ela está nesse espaço, isso significa que ela está acompanhando tudo de perto, né? Eu sempre acredito muito nisso, né? A gente precisa estar onde as decisões são pensadas, não só aonde elas chegam prontas. Quando o sistema ele está integrado, né? Federação, sindicatos, câmaras setoriais, CNA, isso cria uma rede muito forte. A gente leva a realidade da ponta do produtor, né? E que enfrenta vários problemas, como infraestrutura, embargos, insegurança jurídica, e ao mesmo tempo traz informações qualificadas para dentro do Estado. Então isso evita que a gente seja pego de surpresa. Então, na minha opinião, essa presença mostra maturidade institucional, mostra que o nosso sistema entende que precisa dialogar em todos os níveis técnicos, políticos, a nível nacional, para conseguir resultados concretos. E no final das contas, tudo isso é para proteger e fortalecer o produtor que está na ponta. E agora, falando de notícias nacionais, nós vamos trazer uma notícia aqui muito importante, uma análise do mercado de trabalho rural. Isso é um corte do podcast da CNA, né, que acontece lá em Brasília, e que a gente traz para você essa análise. Confere aí. Oi pessoal, tudo bem? Você já pensou em trabalhar no agro? Um setor que envolve oportunidades, inovação, gestão, enfim. Quais as tendências desse mercado estratégico para a economia brasileira neste ano? Para nos ajudar nesse tema, Nicole Renó, professora da Exalc USP e pesquisadora do CEPEA, e André Sanches, diretor de Educação Formal e Infraestrutura do Senar e também diretor-geral da Faculdade CNA. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Oi, Nicole, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Da mesma forma, privilégio receber o André. Tudo bem, André? Tudo bem, e vocês? Estamos satisfação estar aqui com vocês. Ô, Nicole, antes da gente começar a gravar, o André deu uma frase maravilhosa para nós, né? Vai nortear bastante o nosso bate-papo aqui. Nós temos que enxergar o agro como uma oportunidade de emprego. Tem muita oportunidade nesse mercado? Olha, falando assim, o mais direto, né, dando um spoiler para vocês do produto CPE-CNA que vai sair provavelmente semana que vem, a gente tem um acompanhamento, né, contínuo do mercado de trabalho do agronegócio. No terceiro, dado de terceiro trimestre, né, mas é um dado estrutural, a gente pode enxergar isso como 2025, que
a gente teve, né, cerca de 28,5 milhões de trabalhadores no agronegócio, nas diversas cadeias produtivas do setor, o que quer dizer que basicamente 1 a cada 4 brasileiros que estavam trabalhando estavam nas cadeias do agronegócio, né? Então, pelo menos aí, esse debate dá para a gente ir além aqui durante o podcast, mas pelo menos em grandes números, né? Certamente a gente está falando de um setor que tem oportunidade demais de empregos, né? Isso é muito relevante, André. 1 em cada 4 trabalhadores, dados do último trimestre do ano passado, presumo, daqui a pouco a gente vai checar justamente com a Nicole se isso pode se repetir, mas presumo que esse ano isso deva se repetir. 1 em cada 4 trabalhadores atua no agro. É muito relevante isso, impactante até, né? Certamente a Nicole, a equipe do CPE da CNA, acompanha isso numa série histórica. Eu tendo a acreditar que o agro sempre foi um celeiro de recepção de mão de obra qualificada, né? O desafio para nós aqui, enquanto instituição de formação de mão de obra, é a gente entender o impacto desse número, são 28 milhões de pessoas, e entender especialmente que a gente está falando de diversas ocupações de trabalho diferentes. Do operacional, à gestão, ao serviço, à elaboração de projetos. Então, do ponto de vista da formação das pessoas para trabalhar nesse agro, a gente tem que estar muito bem direcionado para qual tipo de formação em cada categoria. A Nicole é uma pesquisadora que se debruça muito, é parceira aqui da CNA, e com base nos dados de 2025, mais especificamente no último trimestre do ano passado, Nicole, quais são as tendências que você pode projetar para quem está nos acompanhando para esse ano? O último relatório, né, ele veio consolidando algo que a gente já esperava, que era um nível recorde de ocupações no agronegócio. Tivemos uma baixa ali, né, em 2020, momento de pandemia, mas desde então, 2021 para frente, que ano a ano a gente alcança recordes nesse número de ocupações, mas ali dentro tem dentro do agro, né? Porque lembrando, quando eu falo desses quase 30 milhões de trabalhadores, a gente está falando de campo, mas a gente também está falando de agroindústrias, né? De agroserviços, de tudo que está envolvido nessas cadeias. Uma informação que eu acho que traz como perspectiva e agrega para o nosso debate, e que é importante a gente saber, é que, embora para esse agregado do agro a gente esteja numa crescente, né? Pelo menos desde 2020, no campo é cada vez menos gente. Então, ali dentro da porteira, pelo contrário, né, a gente está na mínima histórica do Brasil, com menos de 8 milhões de trabalhadores, e isso suscita várias coisas, né? Primeira coisa que vai em linha com o que o André falou, é que é menos gente, mas a gente tem visto uma tendência muito forte de mudança de perfil. Tem 2,5 milhões de trabalhadores a menos no campo desde 2012. Esse número é totalmente concentrado em trabalhadores sem instrução ou com até ensino fundamental. E o movimento ele é oposto se a gente olha para ensino superior, né? O agro ele teve um crescimento muito expressivo, acelerado nas contratações de pessoas com ensino superior, ensino médio também, mas mais acelerado para pessoas com ensino superior, que mostra essa mudança no agro, né? E como a gente tem essas oportunidades numa agricultura moderna, desses empregos que a gente não via tipicamente como de agricultura, né? Ainda existem, são importantes, mais braçais, mas toda essa linha que o André colocou, né? Isso vem junto com a agricultura moderna e a gente tem visto isso nos dados de mercado de trabalho. Essa participação da Nicole é muito importante, André, e presumo que vá ao encontro de tudo que vocês estão fazendo na Faculdade CNA, no Senar, enfim, um público mais qualificado. O mercado está demandando um trabalhador no campo cada vez mais qualificado. Qualidade. Qualidade da formação de mão de obra, né? A Nicole talvez tenha esse número com mais precisão do que eu, mas se não me engano, em 2023, o próprio CPEA, nessa parceria com a CNA, na divulgação dessa pesquisa, trouxe um dado que me chamou bastante atenção e eu costumo repetir. Em momentos de crise no setor agro, talvez valha para outros setores, mas a gente entende aqui é do agro, né? Em momentos de crise que o produtor ou a agroindústria precisam cortar na própria carne e invariavelmente é na mão de obra, precisam demitir gente,
aqueles que são mais demitidos são aqueles com a menor instrução e qualificação. Ou seja, a boa qualificação profissional, além de te dar mais oportunidades de portas, né, de empregos, de colocação no mercado de trabalho, ela tem um índice de retenção. Você está bem qualificado, você tem uma retenção maior e melhor do que profissionais com baixa qualificação. Esse é um ponto da leitura dessas informações, né? Outro ponto que eu acho muito interessante, que a Nicole também mencionou, é a questão do nível da formação. E você citou aí a formação superior da faculdade. Sim, é um diferencial. Mas eu queria chamar muita atenção para a formação técnica de nível médio, que é um trabalho que o Senar faz também. A gente tem hoje 12 mil alunos circulando por ano nos nossos cursos técnicos e ainda tem um caminho muito longo a percorrer, né? Com toda a qualidade que os cursos técnicos do Senar oferecem, toda a boa qualificação e a boa colocação que esses profissionais estão tendo no mercado de trabalho, o Brasil como um todo tem um número muito ruim em termos de formação técnica, né? Pra você dar uma ideia, dados da OCDE dizem a média mundial de jovens até 26 anos que fazem formação técnica é em torno de 48%, 49% dos jovens estão fazendo algum tipo de formação técnica para inserção no mercado de trabalho. Claro, tem Croácia, Alemanha, desvios padrões positivos que vai a 70% dos jovens, né? Alguns países assim. O Brasil não chega a 11%. Então a gente tem um caminho muito longo ainda para investir na formação técnica, e a formação técnica para a colocação no mercado de trabalho imediato está sendo tão ou mais requerida hoje do que o profissional de nível superior. Interessante, né? Interessante. O fato é que a qualificação tem que ser boa, ele tem que sair com condições de já entrar no mercado de trabalho. Ô, Nicole, é muito interessante o que o André destacou aqui na nossa mesa, porque foram décadas onde, infelizmente, o Brasil deixou um gap muito profundo na área da formação técnica. O ensino técnico não foi tão valorizado quanto deveria. Você acha que nós estamos vivendo um momento, e esse 2026 pode ser o start de um momento onde o nível técnico volte ao padrão de valorização que deveria ter tido e um dia já teve no nosso país? O que eu posso complementar nessa discussão, tá? A minha especialidade não é nessa parte do ensino técnico, mas eu até mencionei para vocês que a gente tinha cada vez menos gente no campo, né? E isso poderia dar uma ideia errada, né? De que isso é um resultado de que a agricultura, um resultado apenas de que a agricultura, a pecuária não precisam mais de gente, né? Então, por que a gente vai fazer um técnico? Então, eu só queria complementar essa discussão. Isso vem com perspectivas para esse tipo de formação também, né? Como você coloca. A gente está começando um estudo agora, então, por enquanto, isso são hipóteses e percepções, tá? Como pesquisador, eu não estou falando com base em dados agora. Mas essa redução no número de pessoas, ela vem também, muito provavelmente, da oferta de trabalho, que tem cada vez menos gente querendo trabalhar no agro. A gente escuta muitos relatos, e por isso que o estudo está começando, de dificuldade de contratação por parte dos empregadores, o que quer dizer que há esse espaço, né? Então, se esses técnicos chegarem com essa oferta, eu acredito que há o espaço para essa recepção, sim, daqui para frente. Ainda mais, né, que esse cenário geral que eu falei, ele parece ser mais grave nos trabalhos qualificados, né, sejam técnicos ou de ensino superior. Ali o gargalo de oferta, ele tem pegado mais, segundo a gente escuta aqui nos relatos. Então, me parece, sim, olhando agora com a informação que a gente tem, que as perspectivas são bem positivas, né, para esse tipo de formação. O André tá querendo complementar. Tem um ponto, até queria ver a opinião da Nicole. A gente tem que entender também a mudança de perfil, né, de que tipo de trabalhador está sendo requerido. A gente não tem como ignorar o avanço tecnológico que teve no agro brasileiro, né? Então, aquele perfil de 30 anos atrás, de profissionais com habilidades exclusivamente operacionais, isso eu acredito que nunca deixará de ser demandado, mas cada vez menos, né? O perfil do profissional hoje, tanto dentro da porteira, quanto especialmente fora da porteira, no setor de distribuição, agroindustrialização, beneficiamento, o que for,
ele tem que ter uma ideia de gestão, ele tem que entender de inovação tecnológica, ele tem que ter uma capacidade analítica de interpretação de dados, de geração de dados. Então, está mudando um pouco o perfil do profissional, né? Embora nunca deixará de ser demandado, nunca é forte, mas eu acho que sempre haverá espaço para o construtor de cerca, para descorna de bezerro, para cascamento de equino. Então, depende, por isso que a minha primeira fala foi essa, o mercado agro ele é muito diverso. A gente está falando de operação de drone, de operação de uma colheitadeira de algodão monitorada por satélite, que tem diversas fontes de coleta e de dados e de informação, precisa fazer uma gestão desses dados todos. Então, é uma gama muito vasta de formação. Embora, André, o mercado, é inegável, está demandando cada vez mais profissionais com qualificação. Sem dúvida. Vou botar uma pimentinha aqui no nosso debate. Nós vivemos um apagão de mão de obra no agro. Tem pouca gente hoje qualificada para ocupar esses espaços que o empresário rural, o empreendedor rural está demandando hoje. Hein, Nicole? Eu não posso te dizer, tá? É um estudo que a gente está começando. Então, quem sabe daqui a um ano eu venho aqui e te falo. A percepção é que sim, mas completo, não. É algo regional e depende da formação que a gente está falando. Há espaços aqui no agro, se a gente olhar para o Brasil, né, continental, em que o movimento é o inverso, né? E que a mecanização, a modernização estão até liberando gente demais e é difícil recolocar essas pessoas que muitas vezes não têm uma habilidade que se encaixa também em outros setores. Então, existe esse problema, né? Dependendo da região e do tipo de formação. Em outros espaços, né? Dependendo da cultura, dependendo da região, estado de São Paulo, aí sim, a gente vê uma evidência mais forte de que é o lado do apagão, né? É a dificuldade realmente de contratar, até porque nacional, né? A gente está na mínima histórica da taxa de desemprego, não é só no agronegócio, é um debate que aparece também na indústria, nos serviços, dessa dificuldade de contratar e mais agravada, né? Em qualificações mais elevadas no mercado de trabalho. Você sabia? Em 2025, o Senar disponibilizou 8.095 vagas nos cursos técnicos para produtores e trabalhadores rurais de todo o país. Foram 29.460 inscritos, um recorde na história da instituição e dos programas educacionais. Para este ano, serão, no mínimo, 10.000 vagas para atender a crescente demanda por formação técnica profissionalizante. É interessante, viu? Porque me parece que a Faculdade CNA, os cursos técnicos do Senar, obviamente, sempre estão atentos e estão ofertando hoje cada vez mais cursos que sejam direcionados à gestão, à inovação, ao empreendedorismo. Fale um pouquinho desses cursos hoje. O que vocês estão preparando para esse ano? Então, nós lançamos um curso que recente agora, que está na primeira turma, vai iniciar agora em março, né? É o curso Técnico em Segurança do Trabalho. Aparentemente, segurança do trabalho é coisa da indústria, da construção civil. Lê do engano. No primeiro semestre, nós tivemos 22 mil inscritos nos nossos 7 cursos técnicos. Infelizmente, a gente disponibilizou somente 5.500 vagas. 22 mil inscrições para 5.500 vagas. O curso que teve mais inscrições, o Senar não faz propaganda, fazemos uma divulgação de processo seletivo, que vai abrir as inscrições e tal. Então, nós tivemos aí um pelo outro, 5 a 6 candidatos por vaga, de uma média geral. E o curso de segurança do trabalho, técnico, no agro, foi o curso que teve mais inscritos. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco da caixinha do produzir tomate, colher tomate, manejo de tomate. Eu estou dando tomate como um exemplo aqui, que é uma cultura que demanda muita mão de obra, mas a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Há outras qualificações necessárias para atender esse setor. E aí eu volto lá da frase que você me citou, né? Outro dado interessante que eu percebo mais até nos cursos técnicos, mas também que a gente percebe no perfil dos nossos alunos da faculdade,
cada vez mais, Estevão e Nicole, alunos essencialmente urbanos, sem qualquer origem com o meio rural, nem a avó, nem a tia, ele nunca pisou numa fazenda, mas ele está querendo se qualificar no agro para entender esse mercado. Quem que é esse agro que está contratando? Quem que é esse agro que é tech? Quem que é esse agro que está trabalhando com gestão de dados, com inteligência artificial, o agro 5.0, 6.0? Então, isso está atraindo um público, uma meninada jovem que gosta de informática, de computação, de desenvolvimento de sistema, de engenharia de dados. Então, este é um outro público que está começando a olhar para o agro e a gente precisa ofertar, enquanto instituição de formação, ofertar produtos de qualificação para esse público. Você sabe que eu tenho um filho de 15 anos e eu estou pegando o pé dele, né? Abra a cabeça, as profissões regulamentadas, tradicionais, vão continuar tendo força, profissões mais urbanas, porém, vamos olhar para o Brasil como um todo. Vamos olhar para o campo, tem muita oportunidade. Dê uma pesquisada, Nicole, olha aqui. Olha as profissões ditas de futuro, mas eu acho que já são profissões de presente. Ó, operador de drones, tudo para o agro. Agricultor urbano, cientista de dados agrícolas, técnico em agricultura digital, o digital de novo aí, engenheiro agrônomo digital, engenheiro de automação agrícola. São novas profissões. A gente não tem esse detalhamento, né, no nosso levantamento. O que a gente consegue enxergar é aquele dado que eu falei inicialmente dessa mudança de perfil ali pelos níveis de escolaridade. Tem esse detalhamento de qual exatamente é o tipo de ocupação que a pessoa está engajada, né? Mas eu tenho visto aqui do CPEA acompanhando, né, que mudou a percepção em relação ao agro, pelo menos desde que eu acompanho, né, mais ou menos 2009 ali, parece que de uma década talvez para cá que essa percepção vem mudando junto com a mudança na própria agropecuária, né? E talvez infelizmente, né, o agro vai muito bem, os outros setores no Brasil enfrentam mais dificuldade, né? E isso acaba chamando atenção também, né? Ano após ano, a gente vê o agronegócio com uma representatividade muito alta do nosso PIB, anos em que o PIB vai mal e que a gente vê agronegócio sustentando o crescimento do PIB brasileiro. Os estudantes, eles percebem isso também, né? E as próprias instituições. Tanto que surgem institutos especializados em estudar agronegócio em locais que não existiam, né? Que a gente vê faculdades que não tinham muito pé no agronegócio, criando institutos, centros, né, de estudo relacionado ao agronegócio, alunos de outras faculdades procurando o CPEA também. Então, me parece que sim, né? E a tendência, se a gente olha para longo prazo, não é de nenhuma estabilização desse crescimento que o agronegócio tem tido, né? Eu acredito, inclusive, que ele pode crescer de forma mais acelerada daqui para frente. A agropecuária já vem, né? Mas o agronegócio não cresceu tanto na última década porque a parte industrial teve mais dificuldade. A gente teve recessão, pandemia, crise, a indústria sofreu bastante. Quando a gente conseguir reverter isso, que já vem acontecendo de 2 anos para cá, o potencial é que o agronegócio brasileiro cresça ainda mais, né? Então eu vejo como e se modernizando, né? E então eu vejo como uma perspectiva positiva, concordo, né? Sem ter dados com essa sua lista. Essa lista não te surpreendeu, né, André? Não, eu acho até que tem mais, além dessas aí, essas né? atribuições, Design de sistemas voltados para o agro. Design de máquinas agrícolas. Tudo isso, né? E aí isso depende, como a Nicole falou, isso depende de uma indústria, falando contra o setor agora, fortalecida, porque o agro depende da indústria para fazer esses equipamentos, essas máquinas, né? Então, eu acho interessante, parece até meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de novas futuras demandas de formação e tal, ainda vai existir a queijaria artesanal, tirar o leite lá de uma maneira rudimentar, ainda que seja com uma ordenha mecânica, mas sem grandes sistemas inovadores por trás disso e tal. Então, esse é o grande desafio, né? O desafio é a gente entender que o produtor rural vai precisar contratar alguém que faça a cerca de arame liso dele, que tem um bom manejo de rebanho de caprinos, ao mesmo tempo que a gente está discutindo a produção, a inteligência de dados numa plantadeira semi-autônoma.
Então, olha o caminho que a gente tem que percorrer, a vastidão do universo que a gente tem que estar preparado para ofertar formações com qualidade para essa diversidade toda de demanda. É interessante porque, às vezes, o produto artesanal, às vezes, é talvez até bem mais valorizado em termos de preço final ao consumidor. Aí é o mercado, né? Quem está dizendo mercado, também, né? O mercado também dita isso, né? E isso não vai ser abandonado, né? Pelo menos eu não creio talvez que isso seja um diferencial, continue sendo um diferencial. Pode ser um diferencial. Artesanal é diferente de atrasado, né? Exatamente. São tradicional coisas... num sentido ruim, são coisas diferentes. É importante fazer essa diferenciação. Esse comentário que vocês colocaram, é interessante colocar dados nisso também, né? Porque numericamente, a maior parte das pessoas que trabalham no agro ainda são dos trabalhadores de menor qualificação. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, no dado mais recente, de 4 milhões dos 7 ali que eu mencionei, são os trabalhadores que não precisam dessa qualificação avançada. Esse número que é maior, né, atualmente, no entanto, ele é o que tende a continuar diminuindo. Não sei se isso vai ser muito acelerado ou se tende a reduzir um pouco essa velocidade de queda, né? Mas são nesses trabalhos ainda numericamente muito volumosos onde a gente ainda vê redução de demanda de trabalho. Mas eles vão continuar, né? Realmente não tem outro jeito. E daí do outro lado, né? Um contingente menor, né? Que são os bem qualificados, é menos gente ainda, mas é onde o crescimento está mais acelerado e deve continuar. Aos poucos esse perfil vai mudando, né? Mas também não vejo um cenário em que não é possível um cenário em que esses tipos de ocupações, né, da cerca, da ordenha aí não existam na agropecuária. Dá para conviver. Em termos de remuneração, Nicole, você tem algum dado que julgue relevante para o nosso público? Principalmente com base nesse público mais qualificado, teoricamente, quanto mais você se qualificar, você faz jus a uma remuneração maior, né? A gente tem informações extraoficiais, por exemplo, um operador de colheitadeira lá no norte do Mato Grosso. Já ouvi falar em 12 a 15 mil reais de salário. É um salário considerável para a realidade brasileira. Claro. Mas eu acredito que os grandes diferenciais de remuneração para as formações mais qualificadas estarão nessa parte de design, de máquinas, de leitura, engenharia de dados, de ciência, de gestão de tomada de decisão com base em um banco de dados específico para aquilo. Então, são essas novas profissões que ainda estão sendo moldadas e, de alguma forma, o mercado já vem demandando. Esses níveis salariais, eu acredito que estarão aí no nível de consultores sênior de grandes corporações. Algo a acrescentar? É só uma ideia, tá? Isso é indireto, eu não tenho nenhum dado agora de remuneração aqui na minha cabeça, mas a soja, né, que é uma cultura que ela já funciona predominantemente no modelo empresarial com uma mão de obra de alta qualificação, o salário médio da cultura da soja, ele supera o agroindustrial, para vocês terem uma ideia. Então, isso é um indício aí de uma boa remuneração para esse tipo de qualificação, né? E a gente está fazendo um estudo nesse momento exatamente para medir, André, eu te mando quando a gente tiver, exatamente para medir o prêmio salário. Eu mando para você também, que é exatamente o prêmio salarial da formação técnica, mas isso eu vou ter daqui no agro, né? No agronegócio. Isso estou ansioso, Nicole. Prêmio salarial da formação técnica. Pessoal, antes da gente ir para as conclusões, eu não poderia deixar de colocar nesse nosso debate inteligência artificial. Tem a ver com o mercado de trabalho no campo? Ou eu estou viajando? Tem a ver, Nicole? A IA no mercado de trabalho no campo? Né? Olha, tem a ver com tudo, não tem expertise, acho que o André vai saber falar melhor do que eu, mas acho difícil qualquer tipo de ocupação passar ilesa da inteligência artificial, né? Pelo que a gente tem visto. Ela é nossa aliada? Também no campo? Bem utilizada, com a pessoa preparada para fazer um bom uso, sim. Ela não substitui o lado humano,
eu volto lá, não sei quem é o pensador que fez essa frase, mas eu concordo muito com ela. O grande desafio está nas perguntas certas e não nas respostas certas. Então, a inteligência artificial ela não vai me ser útil se eu não tiver o prompt adequado para entrar para que ela me traga as respostas que eu preciso. Pessoal, 30 segundinhos para cada um para a gente encerrar, fechar com chave de ouro. Nicole, o que para você é importante deixar de tudo que conversamos aqui? O que eu deixaria é que as pessoas prestem atenção no agro. É um setor que não tem perspectiva de diminuir seu crescimento. É um setor, isso a gente tem dado, já mostrou que ele é resiliente a crises. Infelizmente, o Brasil é um país, né, que passa aí por crises sucessivas e nesses momentos o agronegócio, ele não entra, né? Ele prospera. Então é sim um setor que, embora seja às vezes ainda mal visto pelos jovens e pelas pessoas muito qualificadas, que ele tem gerado essas oportunidades e que o pessoal tem que prestar atenção, né? Fiquem de olho no agro, que eu acredito que tem bastante oportunidade legal aí. Vou continuar incentivando meu filho. Obrigado, querida. Sucesso. André, para fechar. Bom, Estevão, acho que o grande, tudo que nós falamos aqui, e eu fiz questão de reprisar algumas vezes, é que a importância da formação profissional, a importância da qualificação, isso não é só para o agro, isso vale para qualquer setor, em qualquer carreira, vale para a vida, né? A gente precisa estar bem preparado para que a gente possa enfrentar os desafios que surgirão, né? Eu tenho muita satisfação em ser parte dessa instituição e a gente falou aqui algumas vezes, né, que o quanto é diversificado, o quanto a tecnologia e a inovação está trazendo de transformações internas, mas tem formação para todos os tipos de ocupações que existem no agro, né? O Senar entrega isso, o Sistema CNA Senar está acompanhando toda a realidade da demanda do mercado de produção e do mercado de trabalho para que a gente tenha uma formação adequada para qualquer perfil. Nós temos um programa de formação inicial, são mais de 400 ocupações que são trabalhadas ali. Nós investimos em formação técnica de nível médio, nós investimos de formação superior, nós temos cursos de qualificação, 200 horas, uma semana para fazer hoje na área de equinocultura e na área de mecanização agrícola. Então, o leque de opções, o cardápio está amplo para atender essa necessidade e, essencialmente, para atender o que o produtor rural precisa, que é uma mão de obra qualificada. André, muito obrigado. Nicole, obrigado, sucesso, parabéns pelo seu trabalho. Pessoal, é isso. Cada vez mais, ouça o agro. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Nosso programa está chegando ao fim, passou muito rápido, mas estamos aqui mais uma vez e semana que vem estaremos de novo. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Lembre-se, siga a gente nas redes sociais, Sistema Faperon Senar, Instagram, Facebook, TikTok, estamos lá toda semana levando ao vivo as notícias para você. Então siga a gente e até a próxima semana.